Hoje nós vamos falar um pouco sobre o ambiente de inovação que se encontra dentro da universidade. Obviamente a universidade ela tem algumas missões. A universidade tem que formar pessoas, a universidade tem que avançar o conhecimento, a universidade tem que assumir uma certa responsabilidade com relação às necessidades da sociedade, né? Então nós temos que formar médicos porque a sociedade precisa, nós temos que formar engenheiros, nós temos que formar químicos, físicos, matemáticos, nós temos que formar professores. Então nós temos essa responsabilidade de formar pessoas para atender a sociedade, para movimentar a sociedade, para que você possa estar aí trabalhando como engenheiro, ou como economista, ou como um técnico, ou como qualquer coisa nas empresas, né, nos vários setores da nossa sociedade, e alimentar todo esse complexo que nós vivemos, que é essa comunidade que a gente vive e que tem diversas necessidades. Então, essa é uma tarefa importante da universidade, mas não é a única. O ambiente universitário, ele é, de alguma maneira, bastante propício para diversas atividades. É claro, nós temos a nossa missão, formar gente, prover gente para a sociedade. Mas, além disso, como eu havia dito, nós não podemos formar gente que não tem um conhecimento na fronteira. Então, daí vem a importância da gente realizar pesquisa. Então, nós realizamos pesquisa. Muitas das pesquisas, obviamente, elas não têm a intenção de estar preocupada com como vai ser o novo carro que uma das grandes empresas vai lançar. Ela não tem essa preocupação direta. Nós estamos preocupados em formar mentes capazes de estarem atuando para setores que estão preocupados como será o novo carro. Um exemplo. Mas nós não temos assim intrinsecamente a obrigação de estar produzindo um novo modelo de carro para a sociedade. Nós temos sim a obrigação de produzir o conhecimento com o qual vai se produzir o novo carro. Peguei o carro como exemplo, obviamente, mas serve para qualquer coisa. Então a universidade tem essa missão primordial de formar cabeças, de formar intelecto, de gerar conhecimento. É por isso que a gente ensina, dá aula e faz pesquisa para saber o que transmitir para as pessoas que estão dentro da universidade recebendo essa formação. Muito bem. Mas, obviamente, isso cria um ambiente que é um ambiente um pouco diferente, né? Não é um ambiente de produção, quer dizer, não é um ambiente fabril, onde existem certas regras que têm que ser seguidas. Na universidade nós temos uma liberdade intelectual muito maior, né? E temos que ter, porque senão a gente vai ficar carente de determinadas capacitações, né? Então nós não podemos. Nós temos esse ambiente bastante flexível que permite, além da formação de pessoas e realização de pesquisa para avançar o conhecimento, também contribuir para a inovação. Também contribuir para aquilo que vai ser os novos produtos no mercado. Por que isso acontece? Porque nesse ambiente de alta, vamos dizer, liberdade de pensamento, é onde aparecem coisas que se associam muito com as necessidades do novo no mercado. Então eu estou lá fazendo uma pesquisa das mais fundamentais, de repente eu me vejo necessitado de desenvolver um detetor que é capaz de enxergar um átomo. Bom, vai me ajudar a minha pesquisa, obviamente, mas vai ajudar um monte de outras coisas fora, porque se eu desenvolver um detector capaz de enxergar um átomo, eu posso ajudar a indústria, eu posso ajudar a nova geração de sistemas de análise para a indústria, eu posso avançar tanta coisa, né? Com esse aparelho que eu tive que desenvolver para uma pesquisa específica que nem pensava que ele poderia, além de ver meu átomo, ver também moléculas formando a membrana celular que vai dar uma nova ideia de como tratar o câncer, por exemplo. Então, são essas oportunidades que aparecem na universidade que cria a riqueza do ambiente universitário que nos permite
contribuir de forma marcante para a inovação tecnológica. Eu queria mostrar um gráfico, que é um gráfico que eu uso muito, que é o gráfico que mostra como que a inovação progride, né? A inovação, ela sempre tem que começar de uma ideia. Alguém tem alguma ideia? Pode ser você dentro da sua empresa, mas pode ser uma ideia que nasceu fora da sua empresa. Aí essa ideia que nasceu, ela tem que passar por alguns estágios antes de, obviamente, virar um produto no mercado. Primeiro, a ideia tem que ser identificada. Depois, você tem que provar um princípio com essa ideia, né? Eu tive uma ideia de montar um detetor para ver um átomo. Bom, ele realmente consegue ver um átomo? Então aí eu pego, vou fazendo uma prova de princípios. Uma vez que eu passo por essa prova de princípios, aí eu vou, então funciona, tá? Eu tenho todos os argumentos aqui, coletei todo o conhecimento que eu posso para provar que esse detetor é capaz de enxergar um átomo, aquela coisinha pequenininha que constitui toda a matéria. Muito bem, então agora provei o princípio. Eu vou ter que construir um que seja capaz de realmente ver um átomo. Essa é a fase de protótipo. É uma outra fase da ideia. Então a ideia provou-se promissora, eu agora cheguei e fui capaz de montar alguma coisa, que a gente chama de protótipo, que demonstrou aquele princípio, que nasceu na ideia. Bom, então, depois que eu fiz isso, que eu montei um protótipo, eu tenho o que eu chamo de uma grande promessa para um possível produto. Mas aí isso tem que evoluir, porque provavelmente o meu detetor de átomos que eu fiz é algo muito complexo, ele precisa de um ambiente complicado para funcionar, precisa ter um físico, um engenheiro, tudo do lado dele. Se isso vai virar um produto, provavelmente tem que ser um negócio mais flexível. Tem que ser algo mais, vamos dizer, manuseável, algo mais amigável para quem quer olhar um átomo. Bom, então, ele tem que se mostrar que pode ser um produto. Aí depois, bom, agora então chegamos nisso. Conseguimos reunir tudo isso. Verificamos que nós somos capazes de fazer isso e ter as características que um produto vendável deve ter. Bom, aí vem o próximo passo, que é conquistar o mercado. Então, vocês notem que a gente começa com uma ideia e passa por uma sequência de coisas. Muita gente diz que você precisa ter 1000 ideias para sair num produto. Eu já digo para você que esse modelo não está certo. Você tem que ter 1 milhão de ideias para chegar a um produto. Não é? Quando você tem 1 milhão de ideias e vai começando a testar, algumas vão ficando no caminho, não passam pelos estágios necessários, e lá uma delas consegue provar. Então peguei meu detetor, vamos supor que o meu detetor de átomos foi uma dessas brilhantes ideias que passou por todos os estágios. Aí chegou lá no mercado, aí eu tenho que agora conquistar o mercado. Olha, esse aqui não é mais um detetor de átomo, é um sistema capaz de ver a estrutura dos materiais. Então você pode olhar, ao invés de olhar a fragilidade de um metal que vai fazer a estrutura de um avião, você olha aqui, você vê átomos e aí você consegue entender as propriedades. Aí pronto, aí eu crio toda uma mercadologia em torno daquela ideia que foi provada e tem um produto de sucesso, porque todo mundo vai querer comprar para determinadas aplicações. Então essa é a rota, né, que a gente tem para gerar inovação no ambiente acadêmico. Mas eu poderia estar lá no meu laboratório, fazendo o meu detetor de átomos e, não, eu quero só ver meu átomo. E jamais passar essa ideia adiante. Essa ideia morreria ali comigo, né? Então, é importante que quando se realiza esse tipo de rota no ambiente acadêmico, que o pesquisador esteja preparado para identificar as possibilidades que uma ideia pode ter. Então eu costumo dizer que tem que estar no estado de alerta, né? Os pesquisadores têm que estar no estado de alerta para eles mesmos identificarem aquilo que tem potencial de percorrer os demais estágios necessários para a produção
realmente da inovação tecnológica. Porque a realização da inovação é a conquista do mercado. É quando você começou com ideias, começou com conhecimento, e isso agora então vai virar riqueza. Isso agora então vai virar solução para problemas da sociedade. Isso agora então vai avançar a capacidade da sociedade em produzir e obviamente em consumir. Aí pronto, a inovação foi consolidada. Então esse exemplo que eu dei, obviamente, mostra um pouquinho de como a inovação acontece no ambiente acadêmico. Então ela é a gente não sabe exatamente aonde vai estar. Você vai falar assim, pô, posso ter laboratórios especializados para a inovação? Pode. Você pode ter laboratórios que estão pensando, que estão em estado extra alerta com relação àquilo que eles podem aproveitar. Na verdade, todo mundo que está gerando novo através das suas pesquisas está, de alguma forma, capacitado para realizar inovação tecnológica nos seus primeiros estágios. Bom, essa é a sequência, nesse exemplo, que mostra mais ou menos como a inovação acontece puramente no ambiente acadêmico. Então, nós estamos realmente num terreno fértil para gerar inovação. Claro que tem aí uma série de problemas. Como o pesquisador identifica, muitas vezes não quer saber, muitas vezes passou despercebido, muitas vezes ele nem tem a visão de ver uma ideia que pode chegar a algum outro lugar. Tudo isso acontece, obviamente, e isso é uma das razões pelas quais a gente não consegue realizar no ambiente universitário mais inovação do que se precisava. Mas aqui é um ambiente fértil. E aqui é um ambiente fértil por várias razões. Eu queria voltar ao meu diagrama aqui e lembrar você que eu comecei dizendo que 1 milhão de ideias são necessárias para a maioria delas serem descartadas e algumas atingirem o objetivo final, que é promover a inovação, que é contribuir com o mercado. Agora você entende por que a universidade ela é um ambiente fértil, porque aqui as pessoas têm muitas ideias. Não que nos outros lugares não se tenha, mas aqui nós somos praticamente pagos para ter ideia a todo momento. Muitas dessas ideias a gente coloca nos artigos científicos, não é? A gente prova, a gente demonstra e põe nos artigos científicos. Muitas delas a gente transmite para os alunos em classe. Muitas delas a gente transmite para colegas em conferências especializadas. E assim vai. Mas não há dúvida que o ambiente universitário é um excelente ambiente para se ter muita ideia. Se eu tenho muitas ideias nesse ambiente, então as chances de que eu tire coisas desse ambiente e que cheguem no mercado é grande, porque quanto mais ideias, segundo o diagrama que eu mostrei, maior é a possibilidade de você ter algumas que de fato cheguem a ser uma grande inovação. É por isso que normalmente você tem, o Google nasceu de estudantes dentro de uma universidade, porque ali é um lugar que você está sendo estimulado todo momento para ter ideias. Então é um ambiente fértil, é um ambiente propício e é um ambiente que gera muita inovação. E nós temos que estar então desenvolvendo mecanismos que permitam coletar essas ideias, e transmiti-las para o setor produtivo, que é quem pode aproveitar. Existem várias formas de se fazer isso. Quando eu vou e tiro uma patente, é porque eu descobri que aquela ideia, que eu provei um princípio, que eu cheguei até a fazer um protótipo, é promissora, Então eu tiro uma patente. A patente não é só uma forma de eu pegar e proteger a minha ideia, como muita gente pensa. A patente é um reservatório de boas ideias que outros podem vir e aproveitar. Claro, muitas vezes tendo que pagar por aquilo, mas é uma loja de coisas que já passaram por muitos estágios, inclusive. Porque não é qualquer ideia que você patentia. Você patentia uma ideia que evoluiu naquela escala, atingindo certos estágios. Então nós estamos nos organizando, e a Universidade de São Paulo tem a Agência USP de Inovação, que tenta organizar tudo isso para maximizar, para otimizar as rotas de inovação dentro do ambiente acadêmico. É claro que hoje, como é tão importante a gente contribuir com o setor produtivo, é tão importante a gente inovar, os pesquisadores já estão realizando pesquisas que já começam desde a sua concepção de ideia
com uma visão mais longa, com uma visão mais distante do que aquilo vai chegar. Então existem pesquisas, de fato, existem pesquisadores, técnicos, alunos, que estão realizando o trabalho, já começando com uma ideia que ele já olhou lá na frente, já viu lá na frente como é mais ou menos o que ele quer chegar. Aí ele regride e começa do princípio. Então existem, de fato, muitas pesquisas que já têm o objetivo de gerar uma inovação tecnológica. Mas acredite que o novo, o revolucionário, não nasce dessa maneira. O novo, o revolucionário, nasce daquelas oportunidades que às vezes são inesperadas. Tá certo? E que tem que ter alguém esperto para aproveitá-las. É isso que a universidade hoje está se preparando, para ter as pessoas espertas, capazes de coletar toda esse elenco maravilhoso de oportunidades para a inovação tecnológica no ambiente acadêmico. Muito bem. Então, é assim que acontece. Eu espero ter dado uma visão um pouco simplificada, mas realmente clara do que é a realização da inovação tecnológica no ambiente acadêmico. Agora, as empresas entram como nisso? Porque uma vez que gerou alguma coisa, ou eu crio uma vitrine com tudo que eu gerei, que eu acho que é promissor em inovação tecnológica, então eu crio uma vitrine com patentes, com ideias, com banco de dados, e as pessoas vêm e buscam aquilo. Esse é um mecanismo pelo qual a sociedade pode fazer o uso da inovação gerada na universidade, no ambiente acadêmico. Mas não é o único, né? Às vezes é importante que as empresas estejam num contato mais permanente com a universidade. Às vezes é importante que as empresas sejam parte desse processo de pescaria, vamos dizer, né? Ou de caça às grandes oportunidades de inovação tecnológica no ambiente acadêmico. Então, nós temos, de alguma maneira, de criar mecanismos para que as empresas, que são as grandes usuárias, né? A universidade não vai produzir o produto e pôr no mercado, vai. Não é alguma exceção muito grande, mas ela não vai. Quem vai fazer isso são as empresas. Às vezes formadas por os alunos, que também é uma forma de levar essas oportunidades para a sociedade. Formam spin-offs, é uma maneira, tá certo? Mas uma maneira muito eficiente é ter as empresas de alguma forma acompanhando o processo. Tendo as empresas como de olho, vamos dizer, nas oportunidades. E como que a gente pode ter as empresas de olho nas oportunidades? Bom, aí ou as empresas estão participando de certos projetos dentro da universidade, e aí naturalmente elas estão acompanhando, elas estão visualizando, elas estão sendo expostas àquelas oportunidades, não é isso? Ou elas estão acompanhando de uma forma contínua, ou ela aproveita as oportunidades onde a universidade libera a informação. Publicações científicas é uma forma. As empresas devem estar de olho na publicação científica, porque a publicação científica traz ideias. A indústria farmacêutica tem realmente grandes departamentos que só acompanham literatura científica gerada em institutos de pesquisa, em universidades. Porque dali eles vão sacando tudo que é importante. Não é? Então, publicação científica é uma coisa. Congressos, né? Simpósios, congressos, ou muitas vezes as próprias empresas podem organizar tipo de workshops com as universidades para ouvir, para ver o que aquela universidade tem a oferecer que pode se encaixar nas suas necessidades de produção, nas suas necessidades de inovação tecnológica. E é surpreendente como essas coisas funcionam, né? Às vezes, senta lá meia dúzia de empresários, vem os alunos de pós-graduação, falam coisa que não tem nada a ver com aquilo, os caras ouvindo. De repente, pum, bate um, que é exatamente o que aquele empresário estava procurando para fazer uma conexão, para levar adiante um projeto de inovação e assim por diante. Então, as universidades têm hoje mais ou menos a obrigação de criar mecanismos que possibilitem esta aproximação entre o setor produtivo e o setor acadêmico, tá certo? E as formas disso fazer são muitas, não é? Nós temos hoje projetos conveniados, nós temos licenciamento,
de propriedade intelectual, nós temos realização de simpósios de inovação tecnológica em setores distintos, têxtil, agropecuário, médico hospitalar, fármacos, aeronáutico, petróleo e gás e assim vai. E aí então você cria, né, ambientes onde essas informações podem fluir mais rapidamente para que as empresas possam usufruir muito daquilo que está dentro da universidade, que podem ajudar. Mas tem um outro aspecto que eu queria abordar antes de terminar essa aula, que é o aspecto da necessidade da indústria. Muitas vezes a indústria tem a ideia, isso não é raro, é comum, a indústria teve a ideia, mas você viu que a ideia tem que ser provada em princípio, e muitas vezes isso precisa de um ambiente mais flexível de realização. Então é comum as indústrias procurarem na universidade a infraestrutura necessária para transformar ideias em potenciais produtos de inovação tecnológica. E isso também é um mecanismo saudável que tem que ser incentivado. Porque a empresa que vem buscar na universidade o uso da sua infraestrutura, ela está, de alguma maneira, participando do processo. Então as universidades oferecem muitos serviços e oferecem muitas consultorias e oferecem muita disponibilidade de infraestrutura, seja de análise laboratorial, seja de design, seja de realmente discussão de ideias, de prova de princípios e assim por diante. Às vezes nós somos procurados por uma empresa que fala, pô, eu tive essa ideia aqui, ó, eu trabalho com reciclagem de borracha e, pô, eu tenho esse solvente, eu tenho um problema muito sério ambiental, eu tive uma ideia que eu poderia... Será que a universidade me ajuda a provar que isso funciona? Aí a universidade, a gente procura dentro da universidade quem são os elementos capazes de ajudar e fazemos que isso aconteça. Então é um uso dessa grande infraestrutura. Ninguém tem uma infraestrutura de pesquisa melhor que a universidade, né? São raras as empresas a nível mundial. A nível de Brasil, eu tenho absoluta certeza que a maior infraestrutura de apoio tecnológico estão nas universidades. Microscopia, análise, tudo isso, recursos computacionais, tudo isso está hoje no setor universitário. E que tem que ser usado, tem que ser optimizado da melhor maneira possível. Então, é exatamente esta forma com que a inovação tecnológica acontece no ambiente universitário e que nós temos que promover conexão. Nas próximas 2 aulas eu estarei mostrando para vocês como a gente realiza essa conexão. Como que empresas estão participando, como que empresas nos procuram, como que nós procuramos empresas, como que é o elenco de atividades capazes de gerar, em conjunto, a transferência de conhecimento do setor acadêmico para o setor empresarial. Até lá!